Voz Humana, um programa sobre direitos humanos na Rádio IN. Preceptores babas, banca de banca. Preceptores babas, banca de banca. Preceptores babas, banca de banca. Preceptores babas. A tristeza daquela invasão. Ai Deus, valeu para nossa educação. Olá, ouvintes! Começa agora o último Voz Humana. Para encerrar bem uma série que se propõe a falar dos direitos humanos, discutiremos a atuação do jornalista na democracia, o modo de governo que melhor garante os direitos individuais. Nos velhos quintais, cada moleque do lote, dos analfatotes, ouvindo jograis, os mais radicais. Tropicalizura a voz, a tal tanajura, só cai se tiver na gordura. Os mesmos Voz Humana. Os direitos humanos estão intimamente ligados à democracia. Ela garante, ou deveria garantir, as liberdades individuais. O direito à participação política, ao ir e vir, a liberdade de expressão e os direitos invioláveis do homem, como a própria vida. O jornalismo, inserido nesse contexto, deveria resguardar todos esses direitos e defender a democracia. O problema é que nem sempre isso acontece. chapéu de dedo é de dar. É um peão, é um dedo. Chapéu de dedo é de dar. É um peão, é um dedo. Chapéu de dedo é de dar. Ela entra e sai do sertão. Ai Deus, nos dá descontínuo rifão. Perdida por lá, a cultura oral, ó mal. Testemunha vai lá, um tal de Euclides da Unha, lá. É quando ele cunha, moeda que trinca na unha, e a língua um dia na creche, senhora. Ana Helena Tavares é jornalista no Rio de Janeiro e editora do site Quem Tem Medo da Democracia. Hoje, a entrevista é com ela, discutindo o papel do jornalista em relação à sociedade e à política. Ana Helena, qual o papel do jornalista na democracia? Olha, eu acho que o jornalista, ele precisa, acima de tudo, né, ter em conta que o jornalismo é um serviço social. De certa maneira, eu entendo o jornalismo como serviço social, eu entendo o jornalismo como um apoio para que a sociedade, de alguma forma, melhore, enfim. E eu acho que a democracia, né, você falou da democracia, a democracia é a única forma de governo, pode não ser a mais perfeita, mas é a única forma de governo aceitável, que não é aquela democracia perfeita que os gregos sonhavam, né? Democracia, você vai no dicionário e você vê lá, é o poder nas mãos do povo. Isso não existe. Nunca existiu em nenhum lugar do mundo, né? Sempre foi uma democracia de alguma forma controlada, chamada democracia representativa, que não é a democracia real, né? A democracia real, ela se aproxima muito das ideias de socialismo, e aí já entra num campo ideológico meio complicado. Mas essa democracia que nós temos, que não é perfeita, mas não é uma ditadura, é a democracia pela qual o jornalista tem que lutar. É a democracia pela qual o Vladimir Herzog morreu, né? Quando ele foi
Ele foi espontaneamente, os militares chamaram ele para dar um depoimento, ele não precisava ter ido, porque não era uma convocação e tal, ele apareceu espontaneamente na delegacia e aconteceu o que aconteceu, né? Foi morto e fizeram um circo danado dizendo que ele tinha se suicidado, né? Ele não tinha se suicidado nada, foi assassinado, né? Isso foi agora provado recentemente. Então a democracia que o Vladimir Herzog lutou, a democracia que as mídias alternativas lutaram na época da ditadura, não só da ditadura militar, viu? Eu incluo também no Brasil a ditadura Vargas, porque por mais que eu tenha meu viés de esquerda, eu não nego, como alguns negam, mas eu não nego que o Vargas foi, claro, um ditador, né? Ele teve o lado democrático, mas teve o lado ditador. Então, nessas épocas de ditadura, é interessante observar isso. Quem estuda a história da imprensa observa que nas épocas de ditadura floresce um sem número de jornais de mídia alternativa, de imprensa alternativa, como floresceu na época da ditadura militar, o Pasquim, o Movimento, Revista Realidade, que era um jornalismo extremamente crítico, né? E que hoje a gente sente falta dessa pluralidade. É estranho você perceber que na ditadura existe mais pluralidade no jornalismo, né, do que na democracia. Na democracia, o Rio de Janeiro hoje está entregue praticamente às organizações Globo. É estranho você perceber que na ditadura havia mais pluralidade do que na democracia. E por que isso? Por que isso? Porque eu acho que o jornalismo tem uma vocação de luta por democracia. Ele tem uma vocação de luta contra o poder tirano. Então, a partir do momento que não tem um poder tirano, claro, não temos uma ditadura nítida, né? A Dilma não é uma ditadura, o Lula não era um ditador, o FHC, por mais que eu discorde dele, não era um ditador. Então, a partir do momento em que não há uma ditadura no poder central do país, dá a sensação de que o jornalismo ele perde um pouco a sua força. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu tenho assim, essa sensação, essa é só uma sensação minha, né? De que o ser humano, isso não é necessariamente do jornalismo, mas o ser humano busca produzir mais informação e produzir coisas mais críticas quando ele tem um inimigo a combater, né? Quando ele tem uma proibição pela frente, né? Tem aquela frase famosa que tudo que é proibido é mais gostoso, e isso tem muito a ver, né? O ser humano tem essa necessidade de criar, tanto que a arte no Brasil na época da ditadura, se você for ver a música de hoje, porra, a música da época da ditadura dá de 1000-0, né? Então eu sinto essa função do jornalismo de lutar pela democracia e de lutar contra a ditadura. Isso dá um gás pro jornalismo, que mesmo que o jornalista esteja na ilegalidade, como eram os jornalistas, muitos da mídia alternativa na época da ditadura, ele vai querer fazer jornalismo, ele vai ter mais vontade de fazer jornalismo para ir contra aquele opressor. É isso. Estamos apresentando Voz Humana. Voltamos a apresentar Voz Humana.
O último Voz Humana está de volta. Estou entrevistando a jornalista carioca Ana Helena Tavares e falando sobre jornalismo e democracia. A mídia brasileira contribui para as questões de direitos humanos no Brasil? Contribui nada. A grande mídia não contribui nada. Eu fui ano passado ao Araguaia, né? Eu fui ano passado a São Félix do Araguaia, que é no coração do Brasil, é lá em Mato Grosso, né? Eu fui lá com o objetivo de entrevistar o Dom Pedro Casaldáliga, que foi, né, um bispo espanhol que veio para o Brasil e que lutou na época da ditadura muito contra a ditadura, contra a escravidão, né, que ainda existe, infelizmente, em determinadas fazendas aí pelo Brasil afora, né? E ele lutou muito contra tudo isso, contra o latifúndio, né? Ele é odiado pelos fazendeiros lá do Araguaia. E quando eu estava indo para lá, eu me deparei com um conflito de terras, né? O meu ônibus ele foi parado por grandes latifundiários lá de uma região lá próxima, São Félix do Araguaia, que estavam protestando contra a entrega daquelas terras deles, para eles são deles, mas que o governo federal declarou como terras indígenas e iriam ser entregues aos índios. E os latifundiários lá fecharam as estradas, né, protestando contra essa entrega para os índios. E teve conflitos lá, sabe, sangrentos, né? E essa luta, a luta pela terra, é uma luta que remonta aos primórdios do ser humano, né? E para mim, na minha opinião, é uma das grandes lutas dos direitos humanos, né? É a questão da reforma agrária, da necessidade da reforma agrária, que foi um dos grandes motivos pelo qual o João Goulart foi derrubado e que até hoje não foi feita a reforma agrária no Brasil, né? E por que eu estou te falando isso? Você perguntou se a mídia ajuda nos direitos humanos. Aquele conflito eu não via passar praticamente em lugar nenhum da grande mídia, né? A Folha de São Paulo deu umas notinhas, sabe, sobre aquele conflito de terras e tal, e morreu gente, quer dizer. Então, a mídia, ela fica muito centralizada no eixo Rio-São Paulo e Brasília, Rio-São Paulo-Brasília, Brasília-Rio-São Paulo, algumas coisinhas do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, né? E não, aqui você aqui no Rio de Janeiro, você por mais que assista TV, assim, né? Você não vai saber do que está acontecendo no chamado Brasil profundo, né? No Mato Grosso, na Amazônia. Você não vai saber, não vai saber. Não vai saber se você não for lá, se você não vir, você não vai saber, né? Então essa como é que eu vou dizer? Essa centralização da mídia, né, em grandes centros, não permite que ela observe as mazelas dos lugares mais afastados, né, que são os lugares que de fato precisavam, né, de ter atenção, e não tem, né? Então nunca você vai conseguir dizer que uma mídia defende os direitos humanos se ela não consegue passar para o povo da cidade o que está acontecendo no campo, né? E também não consegue passar a questão da criminalidade dentro da própria cidade. Qual a importância da democratização da mídia? Uma importância enorme. Porque se a Globo destruir a tua reputação, se a Veja, que a Veja adora, né?
destruir reputações. Se a Veja distribuir a reputação, você não vai ter direito de que seja publicado lá a tua versão dos fatos, né? Então isso é uma coisa que falta essa regulamentação. Na Inglaterra houve, né, a luta lá contra o império lá do Murdoch, né? E ali em Inglaterra, para a mídia brasileira, é considerada, apesar de ser uma monarquia, é considerada um país avançadíssimo, uma democracia, sei lá, uma coisa maravilhosa. Mas se você perguntar para os donos da mídia, a Inglaterra é um país democrático. Então por que lá pode ter regulamentação da mídia e aqui não pode? Aí não, aí isso já não é democracia. Entendeu? Então democracia é o que eles querem que seja democracia, né? Então a questão do direito de resposta é uma questão muito importante, que hoje em dia não está regulamentada e que precisava ser regulamentada. A questão do monopólio, que a Constituição de 88 proíbe a formação de monopólio, proíbe a chamada propriedade cruzada, que é que um mesmo dono, o mesmo empresário tenha um jornal e tenha uma TV, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a empresa que é dona do New York Times sempre quis ter uma TV, mas nunca foi permitido, porque lá ou você tem um jornal ou você tem uma TV, certo? Aqui no Brasil a Globo tem jornal, TV, rádio, periquito, papagaio, né? Então é um samba do crioulo doido. Não há regulamentação. E isso é fundamental para que haja pluralidade de vozes na sociedade, né? As rádios comunitárias precisavam de um incentivo muito maior do que tem e que não tem esse incentivo, enfim. Uma série de coisas que tornam a questão da democratização da mídia fundamental para a sociedade. Obrigado, Ana Helena, e obrigado, ouvintes. Me despeço aqui desta temporada do Voz Humana. Lembrando sempre que a discussão dos direitos humanos nunca para. Até mais. Lá é quando ele cunha, moeda que trinca na unha, e a língua um dia na creche, senhora. Poder, magia. Naquele mundão, o falar da gente assegura, na mansa doçura, outra cosmovisão. Pensar é pão. Voz Humana. Produção e reportagem: Brunner Macedo. Edição: Brunner Macedo e Marcelo Melazzo. Orientação: Sandra Garcia. Uma produção da Rádio In.